Já, né? Tá. Beleza. A resposta da Nájila, ela não vai vir agora. Podem postar as dúvidas que vocês têm, elas vão ser guardadas para quando for o tema da aula. Aí o tema da aula de coleta e de tratamento de matéria orgânica para separar microplástico, ele vai vir na aula de monitoramento. E aí a gente vai discutir melhor, tá bom? Então essa pergunta eu só estou apresentando para falar para a Nájila, que ela vai ser melhor respondida mais adiante, que vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Agora aqui. Então vamos lá, vamos ler a questão da Priscila. Sobre a questão do aumento da cristalinidade dos plásticos, a degradação que se considera para este aumento envolve a exposição exclusiva à luz solar ou a outras intempéries? A outras intempéries. Sim, tudo. É, os dois. Eu falei aqui, degradação vai ser tópico da próxima aula, mas sim não é uma resposta adequada para quando você dá duas opções, né? Agora estou vendo. Mas não, é para as duas. Sim, quer dizer que é para intempérie, para fotodegradação, mas também para degradação mecânica e também para tempo. O tempo também é um fator que vai influenciar no aumento da cristalinidade. A questão é que o tempo, às vezes o tempo para a cristalinidade aumentar, não é o tempo que o polímero aguenta. Então, às vezes, você pode imaginar que ele vai cristalizar bastante ao longo de algumas centenas de anos. O polímero degrada antes disso. Não que ele vai sumir. Esse é um tema que talvez a gente possa ter que... quanto tempo dura um plástico? É um erro clássico de abordagem que eu acho que vai ser tema da próxima... Alguma pergunta vai aparecer para a aula de degradação. Mas, sim, qualquer tipo de degradação pode levar, não necessariamente vai levar, mas uma das possibilidades é a cristalização. A cristalização está sempre na mira de um processo degradativo. Aí a segunda parte é, pergunto, pensando, por exemplo, em um cenário em que o plástico está junto ao sedimento soterrado, exposto principalmente a grande quantidade de matéria orgânica em condições redutoras. Então, vamos lá. Aqui, a questão de você ter um plástico soterrado, porque imagino que o contexto tenha sido a primeira parte da pergunta, que é a relação da luz. Aí eu tenho uns causos que eu anotei para contar. O meu orientador, o professor Marco Aurélio De Paoli, quando eu fui falar com ele, quando eu comecei a querer trabalhar com ele, a gente foi ter uma primeira conversa, ele me ofereceu um pão doce que estava em cima da mesa. Aí eu fui pegar o pão doce, estava duro. Aí ele deu risada e falou, parece um pão doce, mas parecia realmente um pão com os cristais em cima, umas frutas cristalizadas. Mas era, na verdade, uma borracha nitrílica, que ele deixava guardada no escuro. E isso, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado e ainda colaboro com ele. E aí, quando eu vi, uma década depois, acho, já nem parecia mais um pão doce, era uma coisa, era um minério quase. Porque a degradação, ela vai continuar acontecendo, independente de você proteger ela da escuridão, proteger ela da luz, colocar ela no escuro. Então, se tiver soterrado, mesmo que nunca tenha recebido luz, durante o primeiro processamento, ele começa a degradação. O polímero degrada, ele é sintetizado, ele já começa a degradar. Não tem como evitar a degradação. E daí vem um contexto que eu acho poético, que é um disco do Neil Young, que é Rust Never Sleeps, que é uma referência também que o meu orientador passou para mim, o Marco Aurélio De Paoli. Rust Never Sleeps tem uma série de interpretações artísticas, mas a que eu mais gosto é a física mesmo. A ferrugem, o processo de ferrugem nunca vai parar. Tanto que a gente tem que sempre lutar contra, tem que sempre pintar, tem que colocar metal de sacrifício. E quando a gente fala em ferrugem, a gente fala de oxidação. Quando a gente fala de degradação de polímeros, é quase sempre oxidação. E ela nunca vai parar. E isso é uma questão que você tem que levar em consideração. Sempre que você tem um processo, sempre que você tem um polímero, você tem a degradação acontecendo. E um caso clássico é o traje especial do Neil Armstrong. Acho que é Neil, eu sempre confundo o ciclista, o trompetista e o astronauta. Mas acho que o astronauta é o Neil. A peça, o traje espacial dele está caindo. Por mais que ele seja protegido, esteja numa redoma, atmosfera inerte, ele está degradando. Então, não tem como escapar.
E uma informação extra, antes de passar para a Anaxandra, uma pessoa que estuda aqui no Brasil a degradação influenciada por uma série de contextos externos é a professora Graziela Lopes Leães Pinho. Graziela Pinho, ela da FURG. Ela tem um grupo de pesquisa, ela trabalha com degradação, é um excelente trabalho, ela estuda a influência do pH, salinidade. Então, se você tem interesse, Priscila, na influência de matéria orgânica, condição redutora de solo, influenciando a degradação, acho que uma boa referência para você começar a ler é o trabalho da professora Graziella, que é uma excelente pesquisadora. Alexandra, quer falar alguma coisa? Sim, professor. Sobre uns trabalhos que eu tenho lido ultimamente sobre a degradação do material dentro do aterro sanitário, que é o assunto que eu venho já estudando e eu leciono aqui também, gestão de resíduos sólidos. E aí eu vi no congresso outro dia, ela defendeu a tese dela em abril. Ela retirou o resíduo que estava lá aterrado há mais de 20 anos. E aí ela viu que o plástico, assim, em termos de forma e de composição gravimétrica, né, de maneira geral, não mudou muito. A característica que mais mudou foi a opacidade. Então, ela diferenciava os resíduos mais novos, os plásticos mais novos, dos mais velhos, exatamente sobre essa característica aí. Mas que, né, o que surpreendeu a gente, que esperava que tivesse uma degradação bem maior, né, que tivesse bem... Eu vou dizer os termos que eu conheço, que eu sou assim, bem novata nessa área. Tivesse tudo esfarelado, mas ela disse que não estava, não. Tinha peças lá, garrafa PET, assim, com Coca-Cola dentro, só sabia que era antiga porque não estava mais cristalina. Legal. Puxa, que legal. Foi excelente ter falado isso, Alexandra, porque eu acabei de me tocar que eu posso ter passado a impressão de que a degradação vai continuar do mesmo jeito, mas não. A degradação vai continuar, mas ela vai ser mais lenta, obviamente. Se tiver a luz, ela vai continuar, ela vai degradar mais rápido. Escondido da luz, vai degradar mais lento, tanto que é uma das atitudes que a gente toma quando tem que preservar uma peça para um processo judicial, por exemplo. Como perito, você guarda a peça no escuro, no frio e com uma atmosfera inerte para justamente desacelerar os processos degradativos. Mas é impossível parar. E aí acontece o que a Alexandra falou e acontece o que a Bárbara comentou aqui no chat. Vi na internet a foto de uma lata de manteiga na areia da praia, que a data de validade é de 1996, ou seja, 27 anos no mar. E tem uma aluna da oferta anterior, eu me arrependo muito, eu não lembro o nome, e eu já tentei entrar em contato de novo, tentei procurar o contato, e não achei. Mas ela tinha um trabalho muito legal, eu queria falar com ela de novo para ver como anda o trabalho. Ela tinha um trabalho de coletar, ela era de uma parte do norte do Brasil, ela tinha acesso a umas praias que tinham muitos objetos flutuantes de vários lugares do mundo. Então ela tinha lixo de tudo quanto é lugar. Então, por provavelmente ser passagem de correntes, né? Walter, não estou te escutando. Está sem áudio, Walter. É para mim. Walter. Alô? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Agora sim. A minha esposa me ligou. Quando ela me liga no celular, aí eu fico mudo aqui. E o pior é que eu não achei meu celular, então é capaz dela me ligar de novo. Vamos torcer. Ela não ligar. Senão eu vou ter que achar o celular mesmo. Bom, vamos seguir. Eu estava falando o que mesmo? Eu acho que, bom, estava falando... Da aluna do norte. Perfeito.
E que ela reconhecia as embalagens pela data, ela conseguia mapear o país pelo que estava escrito nas embalagens. Então, dura. Bom, vamos lá, vamos tocar o barco, vamos para o próximo slide, antes que me liguem de novo. Aqui, Anne, sobre os aditivos nos plásticos, eles são liberados apenas durante a degradação? Não. Então, vou parar aqui. Não, eles são liberados provavelmente mais rapidamente durante a degradação. É uma coisa para a gente estudar. É uma das coisas que eu estudo. O quanto ele lixivia mais, o quanto ele migra mais em função da degradação. E o motivo para ele lixiviar mais, a gente vai ver na aula síncrona dessa semana, que chama volume livre. Acho que a gente até falou disso na transição Viter. Então, quanto mais ele degrada, menor o tamanho da cadeia. Quanto menor o tamanho da cadeia, mais volume livre, porque eu tenho mais extremidades de cadeia, isso a gente discutiu na aula assíncrona da semana que passou. E aí, quanto mais volume livre, mais as coisas que estão dentro do polímero vão caminhar. Tanto para dentro do bulk, quanto para fora do bulk, que é o que a gente chama de lixiviação. Então, sim, nós estamos em contato com os aditivos todo o tempo. Todo o tempo a gente tem contato com o aditivo. Provavelmente, quando degrada, é mais. Ou mesmo na manipulação ou processo de produção dos produtos plásticos, eles podem ser liberados? Podem. E causar algum grau de toxicidade dos seres humanos? Em tese, sim. Então, sempre pode acontecer. Tanto que, uma das coisas que se faz para aprovar uma embalagem são testes de segurança alimentar. Tem uma professora que eu recomendo, que é a professora Sandra Andréa Cruz, que é especialista no tema da UFSCar de São Carlos, e ela trabalha com ela trabalha com uma série de coisas, ela é muito produtiva. Ela trabalha com segurança alimentar. Então, eles preparam simuladores de alimento para entrar em contato com diferentes plásticos, para ver se eles tiram dos plásticos, se aditivos ou produtos de degradação de dentro dos plásticos migram para os simulantes de alimento. E aí os simulantes de alimento são analisados por cromatografia e você vê se alguma coisa foi para comida. Então existem testes para isso, mas é para comida, para outras coisas. Não tem para todos os produtos que a gente usa, não é que vai ter esse tipo de teste. Para comida tem, tá bom? Mas sim, pode ser liberado e pode causar toxicidade. O Mussa. Então, primeira pergunta. Olhando para a cristalinidade de transição vítrea, do gelo, é uma coisa interessante. Existe alguma margem do gelo? Tem uma pergunta no fim que também aborda a questão de temperatura. Existe alguma margem do gelo afetar a composição na parede de recipientes ou embalagens de plástico? Olha, esse tipo de efeito, ele vai ser mais possível quando você tem uma solução aquosa. Então, quando você tem se a embalagem está num lugar, o gelo está fora da embalagem, é muito difícil afetar. Pode afetar. Por exemplo, o gelo, quando se forma, ele aumenta de tamanho. Então, se ele aumenta de tamanho, ele está exercendo um efeito mecânico sobre a embalagem. Esse efeito mecânico pode gerar fragmentação se a embalagem estiver fragilizada. Então, esse tipo de efeito. Agora, um efeito mais... aquele efeito que a gente comentou na aula de cristalinidade, na aula síncrona, de cristal ser formado e expulsar os solutos do cristal, porque ele tem uma estrutura rígida e bem definida e o soluto não cabe lá dentro, não é esse tipo de coisa que vai acontecer. E se isso pode representar um risco, forma de contaminação dos alimentos congelados por microplástico. Só isso. A questão do microplástico, do gelo aumentar de tamanho, gerar um efeito mecânico sobre a embalagem e fragmentar. E aí gera um risco de contaminação. Sim, nesse sentido, sim. Maravilha. E o Mussa tinha uma segunda pergunta aqui. Gostaria que repetisse a explicação do gráfico de TG
versus temperatura versus tensão. Eu suspeito que seja esse que eu colei aqui. Esse gráfico é só para mostrar tensão deformação, é um tipo de medida que a gente faz muito para materiais. Deixa eu só, antes de ver, deixa eu só ver que tem alguns comentários aqui. O Gustavo está usando uma inteligência artificial para tomar nota, maravilha. Não conhecia, depois me conta, Gustavo, se funciona bem. Beleza, não, nenhum comentário aqui, nenhuma pergunta. Tensão deformação. A gente tem por exemplo, aqui tem uma peça, o livro da minha filha, mas vamos supor que é uma peça de plástico. Eu seguro ela aqui embaixo, seguro ela aqui em cima. Aqui embaixo fica parado, está preso no chão da máquina. Aqui em cima, essa garra, ela está presa a um sensor de pressão. E ele puxa para cima. Então tem 2 parafusos laterais que vão rodando e vai lentamente, que nem garagem de casa, mas com muito mais sensibilidade. Que nem portão de garagem. Mas ele vai rodando e vai subindo lentamente numa taxa muito bem conhecida. Conforme vai subindo, ele vai medindo a tensão. E vai medindo a deformação, porque ele diz quanto ele subiu. E aqui, ó, você tem a deformação aqui embaixo e a tensão aqui em cima. Então, por exemplo, ele deformou um pouquinho, já subiu a tensão, porque a peça resistiu, ela não aguentou. Então, provavelmente para, porque ela até quebra, o sistema não consegue subir, ou a peça escapa, mas em geral quebra, a peça é bem segura. Aí você tem esse tipo de coisa que o meu mouse está mostrando. Uma tensão deformação, uma alta tensão e uma baixa deformação, uma peça que aguentou o tranco. A mesma peça, isso a 4 graus, mesma peça a 20 graus, ela já deformou um pouco, ou seja, ela está sendo influenciada pela temperatura. E quebrou aqui. Parou aqui porque quebrou. 30 graus, deformou um pouco mais. Com uma tensão, ele quebrou com uma tensão um pouco menor. A 40 graus, deformou um pouco mais e quebrou com uma tensão um pouco menor. A 50 graus, deformou muito. A gente diz que a peça empescoçou, porque aí você foi embora e a peça foi se desfazendo, foi ficando fininha no meio. Então, é um comportamento típico de material plástico, sendo tensionado. Então, a gente diz, esse é um exercício que eu costumo, é um gráfico que eu costumo colocar em prova de tecnologia de polímeros, que é uma disciplina que eu dou na graduação, para o aluno me dizer qual é a temperatura de transição vítrea. Obviamente, não tem um número específico, a resposta certa é acima de 40, abaixo de 50, que é quando começa o empescoçamento, que começa a fluidez desse material. Tá bom? Show? Mussa, tá respondido? Está, professor. Show. Obrigado. Foi mais ou menos, esse é o motivo desse gráfico aqui. Obrigado. Maria Carolina, pode falar. Oi, professor. Esse teste seria aquele teste de tensiometria que a gente vê alguns artigos que mostram também a degradação do plástico, que aí eles fazem na mesma temperatura, né? Quanto menos Sim. ele consegue se deformar, significa um grau de... Mas eu não entendo pessoal, se puder explicar um pouco essa parte. Do porquê que porquê que faz esse teste para ver degradação? Isso. Porque às vezes você tem o mesmo material, é muito comum para fazer para reciclagem, por exemplo. Quantas vezes o material aguenta, ou se aquele material está atendendo uma condição mínima para você poder usar aquele material reciclado para algum tipo de aplicação, ou se você tem que aditivá-lo. Então você faz o teste de prova, que tem um formato específico. Quanto mais degradado, menos ele aguenta essa tensão. Uma das possibilidades dele estar mais degradado é que ele vai ter uma massa molar menor, um volume livre maior, vai ter mais mobilidade de cadeia. Então ele estaria se comportando mais como 20 graus do que como 4 graus. Mesmo a mesma temperatura, ou seja, você seta lá a 20 graus. O polímero pristino, sem degradação, ele vai se comportar como esse a 4 graus, ou seja, ele vai ter praticamente nada, muito pouca deformação, uma alta tensão. Aí, conforme você está mais degradado, ele vai sendo mais maleável. E aí você consegue ver se ele atende às suas condições mínimas ou não. Ah, tá. Na minha cabeça, eu achava um pouco que era o contrário, porque quando a gente vê, principalmente o plástico exposto à luz solar, ele fica mais
às vezes mais rígido e mais fácil de quebrar, né? Mais quebradiço, um filme plástico. Pode acontecer. Por conta Pode daquela acontecer. questão do envelhecimento, da ação UV. Então, para mim, eu achava que fosse o contrário. Quanto mais degradado, mais fácil menos maleável, no caso. Pode acontecer. Ele pode ficar mais degradável, ele pode... Veja, aí é uma... Eu estou contando algumas coisas aqui, mas tem N detalhes, N ressalvas para serem feitas. Então, uma ressalva é a seguinte: quando eu preparo um corpo de prova, eu preparo nas mesmas condições. E para eu saber mais sobre como ele se comporta, o domínio amorfo, como se comporta a cadeia, se eu quero ter uma medida do tamanho de cadeia, uma medida indireta do tamanho de cadeia, eu não posso deixar ele cristalizar. Isso já é a resposta de uma pergunta que vem mais adiante. Como eu controlo a cristalização? Um dos jeitos de controlar a cristalização é ter uma taxa de resfriamento muito alta, ou seja, resfrio muito rápido. Uf! Então eu faço a peça e jogo num balde de gelo. E aí você garante que está mais amorfo. Se você faz um teste de exposição à luz, ele tende a ficar mais cristalino. E a superfície fica mais quebradiça. E a superfície pode craquelar. E aí esse craquelado pode ser um início de uma ruptura. Então ele pode se comportar de maneira mais cristalina. Ele pode ter uma tensão menor, mas ele pode quebrar mais cedo e não ser maleável. É outro fruto da degradação. E essa é uma coisa importante de todo mundo entender. Muito legal você ter feito esse comentário, Maria Carolina. Coisa importante para todos. Todos os 155 presentes na aula agora podem parar para tomar um cafezinho, volta correndo do banheiro. Uma coisa importante. A degradação de um polímero, ela tem N caminhos. A gente está falando bastante aqui da cristalinidade, que é um caminho bastante comum, não é o único. Pode ser, por exemplo, a reticulação. A reticulação pode deixar o polímero mais quebradiço, menos maleável, e é um produto de degradação, porque não é mais o que ele era antes. Então a degradação, ela modifica o plástico. O modo como ele se modifica, é muito difícil falar que vai ser igual para todos os plásticos submetidos na mesma condição, ou para o mesmo plástico submetido em condições diferentes. Sempre vai ter um fator que pode mudar o modo como a degradação vai ocorrer. Ficou claro para todo mundo? Ou seja, se fosse fácil, não tinha uma área só de degradação de polímeros. Tem um journal só dessa área, que é o Polymer Degradation and Stability. Então é uma área densa, mas aqui a gente tenta abordar um pouquinho. Cíntia, pode falar. Tá, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo ainda, e o seu fone está aberto. Vocês estão ouvindo, Cíntia? Não, prof. Não, prof. Não. Aqui não. Tem algum problema aí? Ó, Cíntia, vai resolvendo depois, mantenha a mão levantada, que a gente volta para você depois, tá bom? Depois eu te pergunto, legal. Show. Vamos seguir. Da Ágata. Gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre o TG de outros tipos de plástico, como o PVC. Eu gostei dessa pergunta, porque vai me permitir falar de uma coisa que eu acho importante de levantar, que, em geral, a gente fala de transição vítrea e associa fragilidade só à transição vítrea. Então, tá baixa a transição vítrea, tá quebradiço. Não é bem verdade. Olha a transição vítrea do PET. 70. Garrafa PET não tá quebradiça. Ou seja, existem outros fatores. PVC, 80 graus. 80 graus é o tubo de PVC. Tubo de PVC não está quebradiço. Está duro, mas não está quebradiço. Então, o que a gente tem que ver é que tem uma outra coisa que eu vou falar na aula de preparo de microplásticos, que chama temperatura dúctil frágil, que é a temperatura de um material que tem um conjunto de maleabilidades e que perde a partir dessa temperatura. E aí ele fica quebradiço. Então a gente vai falar disso porque é o jeito mais legal de fazer microplástico, é o criogênico, né? Então isso é importante saber. Então é isso. Agatha, muito boa sua pergunta, porque me permitiu fazer esse alerta, que eu não sei se eu fiz na aula assíncrona. Bom, então PVC 80, PET 70, mas você procura na literatura, não existe um número para todos os PETs vão ser 70. Varia com uma série de coisas,
Mas existe no handbook uma faixa de temperatura e você consegue encontrar na literatura as temperaturas de transição de referência para você, tá? Beleza. E se o ponto de TG sofreria variação conforme a degradação... Ah, faltou a resposta azul. Olha só. Espera aí, o William está entrando aqui. E se o ponto de TG sofreria variação conforme a degradação no ambiente? Sim. Puxa, não coloquei aqui. Mas a resposta é sim, por 2 motivos. Se você degrada e diminui a massa molar do plástico, quando diminui a massa molar, você tem mais extremidades. Se você tem mais extremidades, aumenta mais a mobilidade da extremidade, da cadeia. Se aumenta a mobilidade da extremidade, bate mais nas outras cadeias, tem um volume livre maior. Se tem um volume livre maior, ela tem mais mobilidade de movimento, ela vai ter uma transição vítrea menor. E a outra coisa é a lixiviação de aditivo, Agatha. Muito legal você ter falado disso. PVC é um caso desses. Outro dia eu estava em casa, eu morava numa chácara e eu estava carpindo o terreno e quebrei um tubo de PVC. Eu comentei justamente com a Sandra, aquela pesquisadora lá que eu falei que é muito boa, da área de segurança alimentar. Falei, puxa vida, peguei um PVC degradado. Aí ela falou assim, não precisa ser degradado. Pode ter perdido o plastificante e ficou quebradiço. Falei, é verdade, puxa vida. E é isso, você pode ter plastificante, e PVC é um material que tipicamente aceita muito plastificante. Quem quer trabalhar com polímero de preocupação ambiental muito relevante é o PVC. O PVC chega a aguentar 80% de plastificante. Já nem é mais PVC com plastificante, é plastificante com PVC. Mas, em geral, você não chega a 80. 80 são poucas peças, poucos produtos. Mas, em geral, você tem muito plastificante. E aí, você pode ter esse comportamento de variação da transição vítrea por perda de plastificante, ok? Beleza? Ou conforme a matriz onde está inserido, exemplo, gordura, tecido. Puxa, eu respondi isso. Peraí, será que eu respondi aqui embaixo? Ah, eu tinha respondido. Eu dupliquei. Ah, deixa eu deletar isso aqui. Pronto, eu sabia que eu tinha respondido. Pô. Tá aqui, ó. Então, beleza. O tipo de plástico sobre PVC. Eu deletei, não tinha que ter deletado. É isso. A primeira pergunta está respondida aqui. As outras perguntas, eu lembrava de ter feito comentário. Então, aqui, ó, o azul. Isso, ponto. Sofreria degradação? Sim. Está aqui, ó. Degradação, diminui massa molar, diminui TG. Lixiviação de plastificante, aumenta TG. Foi o que eu falei no outro slide. Desculpa eu, cabeça. E o último, ou conforme a matriz onde está inserido. Gordura, tecido animal. Aí eu acho interessante também. Tem uma coisa que é relevante de falar. Quando a gente passava selo antigamente, a gente lambia selo. Hoje a gente destaca, ele já está com adesivo, beleza. A gente lambia selo. A gente lambia o selo para poder aumentar a maleabilidade do polímero hidrossolúvel que tinha lá embaixo. Não é que ele estava totalmente hidrossolúvel, mas era e tinha afinidade com a água. A nossa saliva entrava em contato com o polímero, diminuía a transição vítrea, aumentava a maleabilidade, você pegava o selo, apertava ele sobre o papel. Papel é uma estrutura fibrosa, aquele polímero migrava por entre as fibras, nesse processo ele secava, quando seca ele perde a maleabilidade, pronto, ele não sai mais de lá. Então isso é transição vítrea interagindo com o meio, a nossa saliva. A mesma coisa, quando você passa a roupa, você joga o vapor d'água é para diminuir a transição vítrea dos materiais que têm afinidade com água, e aí você passa ele mais fácil. Dependendo da temperatura, você até funde, então não pode exagerar na temperatura, tem no regulador de temperatura, está dizendo até, às vezes, o tecido que você pode passar ali. Então, são exemplos de influência do meio, do líquido, na transição vítrea. E aqui eu achei interessante, ó, ou conforme a matriz onde está inserido, exemplo, gordura, tecido animal. Em tese, um tecido, um meio apolar, pode interagir com polímero apolar.
Não sei dar exemplos, mas eu acho que é algo para você levar em consideração. Na área de microplásticos, tem aqui, eu não sei se o Boeing está aqui, o Guilherme, e a Gláucia, nós estamos escrevendo um trabalhinho sobre influência de uma coisa parecida com essa. Não vou contar detalhes, não, porque você está escrevendo ainda. Mas uma coisa parecida com essa. Então, é preciso levar em consideração a questão do meio. Então, sim, Agatha, é algo para você levar em consideração, tá? Pode ter efeito. Vamos seguir. Vamos tentar com a Cíntia de novo? Cíntia, você conseguiu resolver o problema? Acho que eu consegui. Tá me ouvindo? Consegui. É o fone de ouvido. Perfeito. Primeiro, prazer, professor, e obrigada pela essa oportunidade. Primeira vez que eu faço um curso assim, e tô bem feliz. Obrigada, tá? Que bom. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu comecei a redigir aqui, né? Onde tá aqui que eu... Deixa eu ver. Você escreveu então, aqui? Não, mas eu não mandei, eu ainda estava redigindo. Então, a primeira parte que eu talvez seja de conhecimento geral, me desculpa se for algo muito óbvio. Não, primeiro, nada é né? A legislação especifica os tipos de plásticos que podem ser produzidos e se existe conhecimento sobre o tipo de plástico e a quantidade de microplástico que é gerado. Eu fiquei pensando agora com essa sua explicação, por exemplo, quando a gente vê na embalagem que está escrito que ele é reciclável, né? Se esse plástico, por ser reciclável, ele produz mais microplástico no processo, ele gera mais microplástico no processo final, ou se não existe esse conhecimento? Olha, primeiro, Cíntia, a Bruna está dizendo que você tem voz de jornalista. Eu sinto que é um elogio. Obrigada, Bruna. É o microfone. Que linda. Olha, existem artigos que analisam microplástico liberado perto de zona de reciclagem, medindo até no efluente do sítio de reciclagem. Então, eu acho que existem suficientes fundamentos conceituais para você hipotetizar isso, tá? Hipótese científica e desenho experimental é um assunto que a gente vai conversar depois, só para fazer o merchan, que a gente vai fazer a Olimpíada de Desenho Experimental depois, tá? A gente vai estar elaborando isso aí, a gente vai divulgar direito, vai ser uma participação opcional para quem quiser brincar. Mas essa hipótese, ela tem fundamentos para a gente poder hipotetizar isso. Então, por exemplo, a gente tem, ele está mais degradado. O ambiente de reciclagem é um ambiente em que você tem a moagem. Porque você pega a peça e você moe. Sempre que você tem moagem, sempre que você tem fragmentos, sempre que você tem quebra, fragmentação. Eu não canso de repetir. Você pega um espaguete, quebra em 2, você vai ter 2 pedaços grandes e N pedaços pequenos, que você nem consegue ver depois. Então, sempre você tem essa possibilidade. Então, existe sim, existe fundamento para isso, existe trabalho que fala disso. Agora, existe regulação? Não. Vamos falar disso na parte final da disciplina, que é do Tratado Global, que vai ser construído. E a gente vai ter a conversa de Nairobi antes do fim da disciplina. Então, a gente termina a disciplina até refletindo sobre a conversa intergovernamental, de negociação intergovernamental de Nairobi, que vai ser no fim de novembro, eu acho. E a gente vai terminar em dezembro, então a gente vai poder ver. Agora, estudar quais plásticos, em quais condições, com qual formulação, produzem mais ou menos microplásticos, é um trabalho ainda a ser feito. Tá, joia. Tá bom, Cíntia? Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço, professor. Valeu. Vou tocar aqui. Vamos seguir, porque são 26 slides de perguntas aqui.
Edjan Clade dividiu em 2. Qual a melhor maneira de determinar a TG? Ah, então essa pergunta é um pouco... Ela demanda uma discussão que a gente não teve ainda. Qual a melhor maneira de determinar a TG de filmes plásticos, tendo em vista que essas estruturas normalmente são formadas por várias camadas de polímeros distintos mais aditivos? Transição vítrea, você mede de N jeitos. N. Tem jeitos melhores, tem jeitos mais práticos, tem jeitos indiretos. Então, depende da sua criatividade. Os clássicos é DMA e DSC, os que a gente mais fala. Quando você tem multicamada, fica mais difícil mesmo. E aí a gente tem coisas que a gente pode levar em consideração. Tem brincadeiras que a gente faz, mas é uma discussão difícil de fazer aqui, na disciplina. A gente não tem muito fundamento, a gente teria que falar sobre essa técnica específica. Você tem algum contexto, Edjan Clade, se você estiver por aqui, para guiar a pergunta? Porque a resposta ela vai ser mais informativa do que formativa. Eu receio, não gosto muito disso, mas acho que eu não tenho muito para onde correr. É mais isso, ó, é por DSC, que é Differential Scanning Calorimetry, que é um equipamento de calorimetria que a gente usa para ver de várias propriedades. Eu adoro essa técnica, mexi muito com isso. Mas é mais isso mesmo. É mais, se for só para te orientar que equipamento procurar, é TG. E se é multicamada, dá para trabalhar com multicamada também. Você considera como se fosse uma mistura de 2 materiais. Você não vai ter uma coisa que a gente tem com blenda, que quando você tem uma blenda miscível, ou parcialmente miscível, as transição vítreas, você tem uma transição vítrea aqui e uma aqui. Você tem um aquecimento, aí você tem a transição vítrea do primeiro material, depois do segundo material. Elas vão em direção ao meio, porque eles começam a interagir. Então você tem uma transição pela mistura. No multicamada, acho que você não vai ter isso. Então é uma resposta bem informativa. E aqui, ó, P2. No slide você explica que a faixa de TG dos polietilenos de menos 80 a menos 100. E esse é o inferno de usar moinho criogênico para quebrar P e PP. PP é fácil. P é o inferno. Pode informar qual a fonte de informação para que eu leia mais sobre? Ó, não tem uma fonte específica. Tem sempre handbook. Handbook é a fonte mais precisa. Pega o handbook de polímero, o handbook de química da UMAS, tem vários. Eu gosto de pegar artigo científico ajuda mais, e os meus preferidos são os mais antigos, porque eles discutem muito melhor como eles mediram, porque foi o primeiro cara que mediu transição vítrea de polietileno, de PET, usando aquele DC velhíssimo. O infravermelho, quando eu vou buscar atribuição de banda de infravermelho, eu não pego os mais novos, eu pego os mais velhos. Os mais novos, eles atribuem banda e citam a alguém. Aí quando você vai ver, o cara cita a outro. E o cara cita a outro, depois a outro. E você nunca pega o primeiro cara que citou, que esse cara discutiu a atribuição de bandas. Ele disse por que aquela banda era de CC, CCH. Ele discutiu por que a carbonila, por que tem essa carbonila aqui e aquela outra carbonila lá. O cara que discutiu foi o primeiro. Década de 80, década de 90. Então, esses caras, eu sempre eu busco a informação que eu quero, e eu coloco do mais antigo para o mais novo, aí eu acho as melhores informações. É o hack, minha mania de cientista é buscar os mais antigos, quando eu quero buscar informações de referência, ok? Edjan Clade, acho que é isso. Qualquer coisa também, me levanta a mão aí, a gente toca o barco. Elisângela Huber. Qual a importância da TG para prevenir os malefícios da degradação do polímero no meio ambiente? E a toxicidade do material no organismo humano. Ó, já começamos a trabalhar com microplástico mesmo aqui. Vamos discutir. Sendo que dependendo da TG, as propriedades do material mudam. Então, primeiro, a importância da TG para prevenir malefícios da degradação não é uma coisa que a gente vai usar. A gente não usa a TG para prevenir a degradação. Existe uma coisa... Mentira, a gente usa. Acabei de falar alguns slides atrás, mas falei alguns slides atrás sobre o trabalho de perito, como que a gente guarda o material plástico. A gente guarda o material plástico no frio. Eu, particularmente,
guardo abaixo da temperatura de transição vítrea se o material não vai ficar isolado num outro frasco. Porque abaixo da transição vítrea ele fica mais frágil, eu posso quebrar essa peça, eu não quero quebrar, eu quero preservá-la. Então tem um detalhezinho, um cuidado a mais se você for perito de um processo e quiser guardar uma peça, ou mesmo se você quiser preservar os seus microplásticos, que você coletou agora, você tem que preservá-los para fazer uma medida daqui a 6 meses, porque é uma medida muito sensível, tem uma fila, tal, você tem que guardar. Você guarda abaixo, acima da TG, é uma discussão para ser feita. Mas acima da TG, a degradação ocorre em maior velocidade, abaixo da TG, em menor velocidade, praticamente não ocorre, porque a gente tem menos mobilidade de cadeia. Então, os malefícios da degradação do polímero, para você preservar uma amostra, você preserva. Para você preservar o meio ambiente da degradação do polímero, é meio inviável você fazer essa discussão, porque você não controla a temperatura do meio ambiente. Então, não tem muita importância. Talvez tenha relevância da TG. Então, por exemplo, no mar muito gelado, ou no ambiente muito gelado, abaixo da TG, você tem o PP com baixa condição de lixiviação. Você tem o PE ainda tendo condição de lixiviação. Então, aí você pode, sim, pode dizer que é importante. Eu troquei por relevância, mas acho que a importância está igualmente significativa aqui, Elisângela. Então, sim, para considerar o impacto ambiental, você pode levar a transição vítrea. E é uma coisa muito pouco considerada. Já é considerada, você já encontra artigos levantes em consideração, mas é pouco considerada. Considerar propriedades de polímeros, os impactos ambientais de microplásticos, é pouco visto. É o meu mantra, né? É o que eu tento que seja a minha contribuição. Então é isso. Acima da TG e abaixo da TG você tem condições diferentes. E aqui, no caso da TG, se traduzir em fragilidade, porque não é o caso do PET e do PVC, você vai armazenar amostra, se você armazena um monte de amostra, uma em cima da outra, sabe? Um monte de papelzinho, e aí você tem algum estímulo mecânico, armazenar abaixo da TG não acho um bom negócio. Agora, se você guarda dentro de um vidrinho, coloca a amostra, não tem estímulo mecânico ali, abaixo da TG pode ser um bom negócio, que diminui a degradação. Ok, Elisângela? Foi muita elucubração aqui, mas eu achei relevante aí, dado o contexto da pergunta. Mas eu não sei se eu te atendi. Caso eu não tenha te atendido, dá uma levantada. Se você não estiver na aula e for assistir depois, pode colocar a pergunta de novo com algum adicional lá na folha de perguntas, tá bom? Vamos seguir. Tem muita pergunta. Brenda Natália, além da cristalização, deixar o polímero opaco. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui só para ficar melhor aqui. Ficou melhor assim? Tá perfeito. Sim, prof. Além da cristalização deixar o polímero opaco, ela também remove parte dos aditivos inicialmente embutidos a esse polímero? Eu adoro essa hipótese, sim. Eu concordo, eu acho que sim. Eu sempre levantei essa questão. Acho que eu falei isso, inclusive, na aula síncrona, né? Mas é uma hipótese que precisa ser estudada. É uma das coisas que a gente quer estudar no ambiente do síncrotron, que é um ambiente mais amigável para estudar essa pergunta. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Em Campinas, o Sirius está começando, é uma facility, assim, sem par no mundo, para a gente estudar várias questões que são interfaceadas com os microplásticos, e é de graça. E para quem não é de São Paulo, se você aprova uma chamada, você ainda ganha diárias e uma ajuda para o transporte. E, se você tem medo da física do Sirius, vá sem medo, porque eu também tenho medo. O importante é você trazer uma boa pergunta científica. A física da medida deixa com o pessoal do Sirius, que eles é que cuidam disso, tá bom? Então, considere isso, se você tiver a fim de trabalhar com um equipamento de fronteira na ciência. Bom, se sim, de uma forma acelerada, muito acelerada, não sabemos. Temos que estudar. Provavelmente sim. Formou domínio cristalino,
você tem que ter expulsado um soluto. Pode ficar um pouquinho ainda no domínio? Pode. Você pode ter um domínio cristalino com defeitos. Existe isso. Mas é claro que se você forma um cristal, eventuais solutos vão sair daquele domínio, tá bom? Esses aditivos tornam mais fácil a cristalização dos polímeros. Isso eu fiquei na dúvida, Brenda. Se puder me dar uma ajuda, me fala, tá bom? Mas alguma coisa interfaceada com a sua pergunta, existem aditivos que ajudam a cristalização. Eles ajudam tanto que o polímero nem fica opaco, porque eles cristalizam tanto os domínios que ele se esforça em cristalizar a ponto de ficar menor que o comprimento de onda da luz, e a luz não é interrompida pelos cristais. Então existe sim, existe o jeito de fazer cristal, os germes de cristalização, mas eu não sei se era isso que você queria saber, então me dá uma luz depois, pode ser via Google Doc também, pode ser no chat, ou me avisa. Ó, a Roberta aqui falando, direto da Inglaterra, me corroborando aqui, falando, eles têm pesquisadores muito competentes, pessoal do Sirius, maravilhosos, com ponto de exclamação, que nos auxiliam na elaboração e execução dos projetos. Então, acho que vale a pena considerar. Quem nunca ouviu falar, ouva, como dizem os jovens. Anaxandra, gostaria que o senhor falasse mais sobre plásticos de origem biológica e sobre a diferença entre a poluição causada entre plásticos descartáveis e outros mais duráveis. Isso a gente vai falar mais adiante. Não é bem a minha praia, mas eu ponho meu pé nessa canoa de vez em quando. Tem alguns mitos sobre plástico de origem biológica. A gente escreveu nesse artigo de opinião, que foi justamente num evento de grupo, que eu estava participando no grupo do professor Hillig, em que a gente estava falando justamente qual era o problema do plástico biodegradável. Porque o plástico, qual é o problema do polímero? O polímero novo tem pouquíssimos problemas. O polímero que vai se degradando, ele começa a produzir substâncias químicas que são potencialmente problemáticas. E os aditivos que foram colocados no polímero, conforme ele vai se degradando, se erodindo, vai deixando exposto essas substâncias. E essa figura, que foi desenhada pelo Shin, acreditem ou não, foi feita no PowerPoint, mostra bem isso. E é um paper em que a gente toma emprestado um conceito da ecologia, que é o conceito do débito de extinção, e propõe o débito da toxicidade plástica global, porque a gente já sabe os plásticos que estão no meio ambiente, já sabe quanto de lixo não foi bem descartado. Então, a gente já sabe, mais ou menos, em média, quantos aditivos estão no meio ambiente. Então, a gente tem que considerar que, em algum momento, esses plásticos vão lixiviar todos esses aditivos e vão embora. E vão contaminar o planeta. Então, é quase como se fosse uma bateria de carga tóxica, que ainda vai sair. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o biodegradável, ele é um tipo de material que também tem seus aditivos. Se você quer que o material seja suave ao toque, quer que ele dure mais, quer que ele tenha cor, quer que ele seja mais maleável, quer que ele seja menos maleável, quer que ele resista a incêndio, quer qualquer coisa que você queira fazer com o plástico para atender alguma norma ou atender o desejo de um consumidor, você tem que usar aditivo. O plástico não tem todas as propriedades que você quer. Não existe plástico sem aditivo. E o polímero biodegradável, se ele não tiver aditivos que sejam ambientalmente amigáveis, ele não é essa bateria. Ele vai entregar esses aditivos muito antes do que os polímeros convencionais. Então, você tem essa comparação. Isso é pior ou é melhor? Eu não sei. Isso é uma coisa que a gente tem que estudar para poder responder bem. Mas a gente tem que levar isso em consideração para poder responder essa pergunta. E o que eu acho que falta, e eu acho que essa é uma oportunidade que o Brasil tem como bioeconomia, saiu um artigo do nosso ministro de Economia ontem, não li ainda, Financial Times, falando sobre a questão da bioeconomia, sobre os planos para a bioeconomia do país. E eu acho que existe uma oportunidade do país desenvolver
a bioeconomia e está faltando aditivos que sejam ambientalmente amigáveis para que você possa fazer uma tinta de casa. A tinta é um material que vai gerar microplástico, está exposto às intempéries, vai descascar, não tem como evitar isso. Você não vai sair coletando fragmento de tinta. Você não vai catar todas as microfibras da sua roupa. Então, esses caras que estão microplásticos, pneu, os caras que são produtores de microplásticos inescapáveis, eles têm que ter aditivos menos problemáticos, mais ambientalmente amigáveis. Isso precisa ser melhor desenvolvido. Bom, então, essa é uma... Só um pouquinho, Marco Aurélio, essa é uma ponderação, mas é muito difícil responder completamente essa questão da Anaxandra. Fala, Marco! Existe um movimento bem interessante de algumas startups que estão buscando desenvolver tintas à base de produtos biológicos, fermentação, insetos, etc. Certamente, isso vai ter uma demanda grande, olhando sobre essa ótica, né? Eu concordo 100%, 100%. Eu acho que existe um espaço para criar uma nova economia, aonde o Brasil vai ter um espaço de destaque, seja desenvolvendo, seja fornecendo matéria-prima. De preferência, desenvolvendo. Quer onde vem o dinheiro? Desculpa. Quer de onde vem o dinheiro? Perfeito? Show de bola. Então, em relação a isso, Alexandra, é uma ponderaçãozinha, mas só esse comentário que você fez já é uma aula inteira. Tá bom? Qualquer coisa, a gente vai... Você me fala, você pode... aprofundar a pergunta com outros caracteres que você queira, outras abordagens que você queira que a gente comente. Vamos lá. Obrigado pela contribuição, Marco. Fernanda, gostaria de saber se os plásticos biodegradáveis, oxibiodegradáveis, se comportam degrado da mesma forma que os convencionais. Não. Cada qual tem seu mecanismo de cinética, sempre tem similaridade, sempre tem diferença. Então, talvez o óxido biodegradável e o convencional se degradem aproximadamente do mesmo jeito, mas como a cinética vai ser diferente, do ponto de vista químico, sendo rigoroso e acadêmico, você tem uma questão que é a termodinâmica, vou falar mais adiante um pouquinho de termodinâmica. Você tem a questão que é a contribuição de liberação e absorção de calor para os processos acontecerem. Isso é um resuminho do que é a termodinâmica. Um resumo curto e possivelmente com muitos vieses de erro, mas rapidamente a gente pode falar uma coisa dessa. Então, você tem um jogo de entrada e saída de calor que a termodinâmica regula. E você tem a velocidade da reação. Então, se você tem tempo suficiente para uma reação termodinamicamente regulada acontecer, ela pode acontecer. Se não tem tempo, se você tem uma cinética mais rápida, outros processos podem acontecer. Então, se você tem o óxido biodegradável, que é nada mais é do que o material convencional, aditivado com uma substância que acelera a degradação, que fotossensibiliza, um dos processos é de fotossensibilização. Então, quando você coloca esse óxido degradável exposto ao sol, ele vai degradar mais rápido. Então, influencia na cinética. A rigor, o mecanismo pode ser diferente. Então, do ponto de vista acadêmico, a resposta para essa pergunta é não, cada um vai ter seu mecanismo, sua cinética, podem haver sobreposições, mas certamente haverão diferenças, tá? Sobre as mudanças climáticas, tá? Aqui tem um exemplo, coloquei exemplinhos embaixo, como subtópicos, biodegradável, assim, bem superficialmente, biodegradável vai ser biótico, mas eu posso pegar um plástico biodegradável e degradá-lo abioticamente. Eu posso fotodegradar ele, e isso vai talvez acelerar a degradação biótica. Caso a caso, contexto a contexto, desenho experimental a desenho experimental. Mas biodegradável é regulado por processos bióticos, convencional abiótico e o óxido degradável acelerado e controverso. Tanto que tem lugar que não permite o GNIO do óxido biodegradável. Tem um report aí que já está um pouco velhinho, 2017, da Eunômia, a pedido do grupo de estudo do meio ambiente do Congresso Europeu, falando justamente das controvérsias do óxido biodegradável, mas esse é assunto de outra aula. Sobre as mudanças climáticas, o aquecimento do planeta, os plásticos e seus aditivos na matriz são um problema considerável.
os organismos estarão sendo expostos a frequentes e contínuas substâncias. Aqui é o seguinte, essa questão que você colocou é uma questão que aparece num debate sobre, se a gente chama de mudança climática e mudança global. Tem muita gente que fala que a gente tem que discutir não a mudança climática, mas a mudança climática sendo parte de uma mudança global que tem outros componentes, onde estaria a crise da poluição plástica. Mas é outro debate. A questão é que o microplástico, as substâncias expostas, ela não vai contribuir de maneira direta com a mudança climática. A questão da poluição plástica vai contribuir com a mudança climática pela liberação de CO2 por ser uma atividade industrial. Ponto. A poluição plástica, os seus aditivos, o fato de ele ser um estressor físico, um estressor químico, vão interagir com a mudança climática como um estressor a mais. Na ecologia hoje você tende a trabalhar estressores múltiplos em vez de um estressor apenas. Então, aí nesse caso, o microplástico e a sua toxicidade associada, ela vem junto como um estressor a mais em relação à mudança climática, em relação à variação de pH, em relação ao aumento de CO2, em relação a pesticida e outros estressores. Gostaria que, quando pertinente, o senhor falasse sobre essa temática de poluição e exposição aos animais, vai ter na aula de toxicidade. Esse assunto vai ser abordado mais adiante. E o Matheus levantou a mão. Matheus, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Não, você esclareceu com a pergunta anterior. Minha dúvida era a questão sobre a mudança climática e a mudança global, essa que você havia comentado, mas aí você já respondeu ali anteriormente. Obrigado. Perfeito. Valeu, Matheus. Amanda, ó, tem muita cor aqui. Eu não pude responder vários aqui da Amanda. Conforme o vídeo, a degradação causa aumento da cristalinidade. Sim, causa. Pode não causar. Você tem material que está degradado, está quebradiço, mas não está opaco, não formou cristal, porque diminuiu o tamanho da massa molar e não tem formação de cristalinidade. Tem material que nem forma cristal, que não atende às condições mínimas para formar cristal. Reduziria o espaço interno do polímero. Eu tentei mudar a palavra só para ficar mais claro. Pode ser, reduz o espaço interno, mas pode ser que também alguém entenda que o espaço interno é o volume livre. Então, na verdade, ele aumenta o volume livre. Ele aumenta o volume vazio, que é o que explica as fissuras. Então, ele diminui o volume interno. Isso sim, eu tenho uma coisa que tem esse volume, quando cristaliza, ela tem um volume menor, porque o espaço entre as cadeias diminui. Então, esse acho que é um jeito menos problemático de falar o que acontece com a cristalinidade. Mas quando acontece esse volume interno diminuindo, você tem duas coisas. O aumento do volume vazio, mas não vem à toa. Aumenta a tensão interna. Porque se eu tenho, imagina que eu tenho, vou tentar mostrar aqui com o livro da minha filha de novo, tá aqui. Então, eu tenho esse domínio amorfo. Aqui, ele diminui o volume. Aqui ele também vai diminuir o volume. Vocês concordam que vai gerar uma tensão entre os dois extremos dessa região amorfa? Essa tensão faz com que as fissuras vão crescendo ao longo do polímero. Por isso que um polímero degradado, você vê um monte de fissurinha ao longo. Você vê isso com o celular. Você vê isso, se você aproximar, você vai ver as fissuras. Se você aproximar o olho, tiver um olho bom, se não, você pode aproximar o celular e ampliar, você vai ver as fissuras. Essas fissuras são geradas por esse fenômeno de variação de volume dentro do bulk. Aí, de novo, aumentando. Ó, muito legal esse tipo de pergunta, onde vocês tentam resumir o que vocês entenderam, porque me dá a chance de tentar fazer esse diálogo conceitual com vocês. Muito legal esse tipo de participação. Aumentando a concentração de substâncias no domínio amorfo. Beleza, que é aquela hipótese que a gente tem discutido, que é uma coisa, que é um assunto que ainda precisa de mais pesquisa em cima. A cristalinidade aumentaria as quebras desse polímero. Sim, fica mais fragilizado.
e facilitaria a dissociação dos domínios amorfos com maior concentração de substâncias, facilitando a contaminação. Não sei, não entendi. Esse eu não peguei. Ou as quebras aconteceriam de outra forma. Eu coloquei ponto de interrogação, mas lendo agora, e à luz do que eu já tenho discutindo, eu acho que uma resposta boa para essa cor, que eu nem sei qual é, as quebras ocorreriam de outra forma? Ocorreriam. Elas podem ocorrer pela diminuição da massa molar, podem ocorrer por fragilidade devido à reticulação, que não tem a ver com cristalinidade. Então, sim, podem acontecer de outros modos, tá bom? Beleza? Vou seguir. Amanda, se quiser falar alguma coisa, ou se quiser se manifestar via Google Doc, fique à vontade. Eu acho que a Amanda, alguém falou do vídeo. Acho que a Amanda falou do vídeo da aula, viu, Marco? Ah, o Mussa fez uma pergunta, deixa eu aproveitar então. Em que slide nós estamos? Professor, do comentário anterior que o professor estava dando sobre mudanças climáticas, como o professor abordou no sentido dos microplásticos e os seus aditivos, toda a composição, influenciarem ou co-influenciarem os processos de aquecimento, por aí, e eu queria fazer uma reflexão ao contrário, que as mudanças climáticas influenciem na degradação do plástico, e além da degradação, a distribuição, o transporte, né, global, como aquela questão das correntes marítimas, uma vez que tem essa perspectiva de haverem intempéries, e isso faça com que esse transporte de plásticos no geral, de regiões diferentes, possa ser aumentado. Tá, não, muito bem colocado. A questão do aumento da temperatura pode influenciar, físico-química, né, básica. Se vai ter aumento de temperatura, você vai aumentar a cinética dos processos degradativos também. Sim. Sobre transporte, vai depender dos fenômenos. Aí eu diria que os geofísicos vão responder muito melhor. Mas eu acho que mudando a dinâmica geofísica do planeta, vai mudar os transportes também. Se para mais, se para menos, se para melhor, para pior, eu não sei. Mas que a dinâmica vai mudar, vai. E mudando a dinâmica, você tem desequilíbrio ecológico sempre, né? Então, tomar cuidado. Obrigado, Mussa. Valeu pela intervenção. Vou seguir. Eu tirei da modo apresentação para ver onde estava, que eu estou preocupado com responder todas as perguntas em tempo hábil. Tayane, em relação aos microplásticos secundários encontrados em corpos hídricos, é possível realizar a quebra da partícula por cristalização? Sim. Possível e provável. Então, sim, se você tem um material mais cristalino, provavelmente vai gerar mais material secundário, mais microplástico secundário. E já fiz essa ressalva antes. Vocês estão vendo como as perguntas, elas se distribuem num contexto epistemológico muito sobreponível, né? Acho que está sendo legal. Tem muitas perguntas que permitem a mesma discussão. Então, eu acho que todo mundo foi para o mesmo canto. Isso foi um bom feedback para a aula, gostei. Bom, ressalva importante, como eu já fiz em outros casos, não é só a cristalinidade. A fragilidade pode acontecer por outros meios também. Mas sim, a cristalinidade vai influenciar na produção de microplásticos secundários. Aqui, Manuel, aqui foi uma bobagem que eu fiz aqui, ó. Eu estava com esses slides em inglês. E eu fui traduzir para o português. E traduzi, e esqueci da vírgula, virar ponto, para ser um separador de milhar em português. E aí causou essa dúvida sua. Você falou que era 2,17, mas na verdade 2.170. Então aí sim faz sentido o que eu falei. Do jeito que você leu corretamente, porque o erro foi meu, faz sentido que eu tenha uma ordem de 100 vezes de diferença, mas não, uma ordem de 10, porque a razão de aspecto do Barilla 227
e de um polietileno é 2.000, quase 2.200. Então daria quase 10 barilas para gerar um espaguetão que representasse um polietileno irreal. Porque, como eu mostrei na aula, ele dobra, ele se novela, ele jamais vai ser retinho como um espaguete. Show de bola? Marco Rota. Intrigante, muito legal você ter comentado isso, Marco. É uma coisa que eu vi de outras perguntas e também me pegou quando eu aprendi. Falei, como assim cristal? Cristal é sal de cozinha. Sal de cozinha, né? Um sal grosso de churrasco. Uma das coisas que a gente vê quando aprende ligação química na faculdade ou até no colégio são as propriedades macro das ligações químicas. A gente sabe que os covalentes são maleáveis, que os metálicos são maleáveis e os iônicos não são maleáveis nem a pau. E aí, quando você tenta quebrar uma substância iônica, quando você tenta deformar uma substância iônica a temperatura ambiente, você quebra esse cristal, você não deforma. E aí, quando falam que o polímero é cristalino, eu buguei. Falei, caraca, porra é essa? Mas não, eles são cristalinos. Em parte, é por causa do cristal ser resistente e de você ter um material que é semicristalino, que significa que o cristal está pela metade. Significa que parte do domínio desse plástico, parte dessa região, parte desse plástico, se eu tiver um bloco plástico aqui, parte dele vai ser amorfo, parte vai ser cristalino. E isso, em parte, é responsável pelas propriedades mecânicas dele. Um para-choque aguenta o tranco de um choque, porque ele é um monte de cristal que são ligados por domínios amorfos. Esses cristais estão todos conectados, porque você cristaliza o domínio amorfo em cristal, e esse cristal, ele não é só como sal de cozinha, é como se eu tivesse vários sais de cozinhas, que são resistentes, que estão ligados por domínios amorfos, que garantem que esses domínios que são resistentes não vão se perder, eles têm uma conexão. Isso garante que eu tenha um para-choque, que quando você está estacionando o carro devagarinho, você afunda o para-choque, ele é maleável. Mas quando vem alguém e bate nele, ele aguenta o tranco. E ele diminui, ele quebra justamente para não quebrar o seu carro. O seu capacete quebra para não quebrar o seu crânio. É claro que quebra o seu carro também, mas o para-choque é a primeira defesa do carro para você perder energia mecânica do objeto que está colidindo com o seu carro, quebrando, deformando o plástico e quebrando o para-choque. Para quebrar menos o carro, que vai quebrando, para quebrar menos você, que está dentro do carro. Um carro seguro é um carro que tem esse pensamento. O capacete, ele tem um casco externo e um casco interno. O casco interno, em geral, é o isopor. E o isopor, ele quebra justamente deformando cada unidade do material celular, que é o isopor, vai quebrando e deformando. E nesse processo, ele vai consumindo energia mecânica do seu impacto. E aí vai sobrar menos energia mecânica para quebrar o seu crânio. Então é a sua segurança. E é por isso que quando você cai de moto e você tá com o capacete está inteiro, mesmo assim você tem que trocar. Porque você não sabe se você deformou, porque a parte de fora afunda e volta. Mas afundou, deformou o isopor que está lá dentro. E se você usa de novo esse capacete, sem checar se o isopor está inteiro, você perdeu essa camada de proteção. Aí na próxima vez que você cair da moto, você não tem mais essa proteção, seu crânio está mais suscetível. Então é por isso que os cristais são importantes. Tá? Eu dei uma paradinha porque eu falei, nossa, eu viajei, qual é a pergunta inicial? Mas é isso. A questão dos cristais é muito importante para a gente entender a propriedade mecânica do material. Às vezes eu não quero esse cristal, eu quero só um material totalmente amorfo. Garrafa PET tem uma cristalidade menor do que deveria ter, tanto que quando você aproxima uma garrafa PET de uma fonte de calor, ela deforma e fica opaca na hora, né? Porque está cristalizando. Show? Então não é analogia, Marco, rola cristal de verdade, e eu também tinha essa mesma misconcepção que você teve aí. Eu também achava, bugou minha cabeça quando eu achei que, pô, cristal, caraca, coisa louca. Priscila, pode falar.
Não, eu estava aqui pensando que vocês comentaram de cristal, tipo, a gente analisa pelo MEV, né, para ver, por exemplo, argila mineral, coisinhas bem pequenas, né? Tem trabalhos que colocam no MEV para ver esse nível de cristalidade dos plásticos? Dos plásticos, sim. Dos microplásticos é mais difícil. Essa é uma coisa que a gente quer trabalhar. Mas tem sim. E se você tem interesse em trabalhar com isso, Sirius. Não só o Sirius, o LN Nano também, que faz parte do mesmo guarda-chuva do CNPEM, é um bom lugar para trabalhar. Mas o problema é que quando você quer ir pro domínio cristalino em si, você tem que trabalhar com uma ferramenta com resolução nanométrica, porque o domínio cristalino ele é muito pequeno. Tá bom? Entendi, obrigada. Obrigado você pela pergunta. Marco Rota já foi. Alan Jones, espera aí, isso. Gostaria de um detalhamento sobre a cristalização na refrigeração, porque fiquei bem curioso em relação à aplicação na Skol Ice. Eu adoro esse exemplo. Mas é concentração de suco também, tem vários exemplos na indústria em que você tenta fazer uma cristalização do solvente para aumentar a concentração do soluto. Então, no caso da Skol Ice, na refrigeração, no tubo, você já tinha uma condição de refrigeração, começava a formar na turbulência os cristais de gelo, e o cristal de gelo é água pura. O que acontece? Tudo que deveria estar ali, que estava interagindo com a água, não entrou naquele cristal. Foi para fora. Se foi para fora, aumentou a concentração. Porque você deu um jeito de tirar a água do sistema. Então, no líquido é assim que funciona. Porque como é que você aumenta a concentração? Ok, o Manuel Messias trabalha no LN Nano, que trabalha com o LN Nano. Participou da banca do meu orientador, Marcos Lorevici. Que legal. Olha lá, um mundo pequeno. A gente sempre encontra todo mundo aqui. Obrigado, Manuel. Valeu pelo comentário. Então, imagino que o Manuel possa também corroborar que o LN Nano também é um lugar fantástico de se trabalhar também. Não só o LN Nano, como o LN Bio e o LNBR, que são as quatro instâncias do CNPEM lá. Bom, voltando. Quando você quer aumentar a concentração, a primeira coisa que a gente faz é ferver, né? Para fazer molho de tomate, você quer um molho denso, viscoso, você perde água. Outro jeito de perder água é por osmose. Outro jeito de perder água é por congelamento. Então, congelamento é só mais um método industrial para a gente tirar a água de um sistema. Tá bom? E aqui é isso. Diminuição da temperatura, você tem menor energia cinética. Menor energia cinética, você vai ter maior interação intermolecular. E aí você transita para esse estado mais agregado, que é só uma misturinha daquela primeira aula de interação intermolecular, na aula de química geral, quando você vai explicar a transição de fase. Então, é isso que a gente leva em consideração. Mas formou o cristal, ele é muito mais puro do que ele era antes. Então, ele não admite solutos. Foi para outro lugar. Então, essa é uma hipótese, um contexto de trabalho em microplástico muito rico, na minha opinião. Antônio Toledo, professor, a parte da cristalidade de polímeros foi bem interessante. Uma vez cristalino, não conseguimos reverter essa condição? Super revertemos. Chama fusão. É igualzinho a fundir sal de cozinha, fundir qualquer cristal iônico que você pega na vida. Cristal de polímero não é iônico. Mas, se você quer fundir qualquer cristal, fusão. Tanto que na aula de polímeros, ciência de polímeros, tecnologia de polímeros, a gente sempre fala, transição vítrea é para o material amorfo, domínio amorfo. Fusão é para o cristalino. E aí você funde, você aumenta a temperatura até a fusão, tchup, vira amorfo. Resfria, tchup, vira cristal. Resfria muito rápido, tchup, não vira cristal. Porque não deu tempo. E aí tem umas esquisiticezinhas, porque aí depois, se você consegue fazer o que a gente chama de quenching, que é fazer um resfriamento muito rápido e não dá tempo para ele cristalizar, fica só amorfo. Às vezes eu quero isso para o meu material. Eu quero um material totalmente amorfo. Preciso disso. Beleza, mas aí eu aqueço um pouquinho. Aí ele cristaliza no aquecimento. É uma coisa que pode acontecer. Mas é um detalhezinho que é mais de ciência de polímeros. Se aplica a você querer entender um microplástico,
mas isso é mais para quem está trabalhando com a propriedades físicas e químicas de microplástico para tentar entender o que é um microplástico. Porque muitas vezes, na área de microplástico, muita gente considera o microplástico uma entidade única e simples, e ela não é. Ela não é única e ela é bem complexa. E falta a gente entender ela mais, para poder entender melhor o impacto, principalmente para a gente poder até desenvolver produtos novos que vão gerar microplástico, e aí, de novo, falei já hoje, você vai fazer um tecido, você vai fazer um pneu, você vai fazer uma tinta de casa, vai formar microplástico, acabou, você não vai evitar isso. Então, que seja um microplástico de menor impacto ambiental. Beleza, tem os microplásticos inescapáveis e os escapáveis. Então, a gente tem que escapar, tem que evitar os escapáveis. Os inescapáveis, por enquanto, a gente tem que dar um jeito nisso. Então, enquanto é inescapável, a gente tem que entender ele melhor. Então, a gente está devendo essa parte ainda. Beleza? Então, Antônio, sim, é reversível e pode voltar a acontecer quantas vezes você quiser. Matheus, pulei um? Não. Matheus. Professor sem áudio. Agora vai ter que encontrar o celular. Marina, acho que não travou, não. É porque ficou sem som novamente. É, eu vi agora que ele tá andando ali. Não travou, não, mas tá sem som. Valeu. Não? Bom. Estão me ouvindo? Desculpa, Sim, gente. Sim, Quando a minha esposa me liga, eu sumo. Eu não achei meu celular. Achei. Não tá aqui. Eita. Desculpem, voltamos. Vai ficar ridículo gravado isso, disposto no YouTube. Bom, Matheus, ao falar de Transanvitra, foi citado que acima de determinada temperatura, o polímero tem determinadas propriedades distintas das verificadas abaixo dessa temperatura. Beleza, esse processo é reversível. Quero dizer, aquecer e resfriar possibilita transitar entre as diferentes propriedades livremente? Sim. Transição vítrea, mesma coisa. Transição vítrea, e essa é uma das minhas questões favoritas também da disciplina de tecnologia de polímeros. Então, muita gente experiente cai nessa, que a gente fala, transição vítrea é endotérmico, ele absorve calor para ganhar mobilidade. Por quê? Porque a gente considera sempre aquecimento. Mas a transição vítrea também acontece no resfriamento. Resfriamento, se no aquecimento ela é endotérmica, ela absorve calor, no resfriamento ela é exotérmica, ela libera calor. Então depende só do sentido do calor. Então sim, pode transitar essas diferentes. Extrusão sopro é um caso em que a transição vítrea acontece de maneira exotérmica. Você tem o material saindo de uma extrusora, forma um balão gigante, às vezes 2 andares, para fazer filme de sacola plástica. E aí tem um ponto que a gente chama de ponto de névoa, que é mais ou menos onde acontece a transição vítrea. Perfeito? Então tá ótimo. Então também, como a fusão transição vítrea, ela é reversível.
Ah, estamos acabando. Daniele falou, gostaria de saber mais sobre os plásticos considerados hidrossolúveis, como essa parte de cristalinidade dos aditivos. Cristalinidade. Aqui devia ter amarelo. Peraí. Perdão, falha minha. Aqui tinha que estar amarelo. Então, a questão da cristalinidade, para ser cristalino, eu tenho que atender alguns critérios e os hidrossolúveis não atendem. Então, não. Hidrossolúvel, enquanto ele é hidrossolúvel, ele não vai ser cristalino. Pode ser que o material hidrossolúvel ele tenha domínios cristalinos. Então, é possível ter alguma coisa de cristalinidade. O amido pode ter cristalinidade, e o amido ele pode ser hidrossolúvel em algumas condições, né? Se aumenta a temperatura, gelifica. Então, não quanto hidrossolúvel. E aditivos, aí eu gosto desse paper por dois motivos. Primeiro, me parece que o cara, quando ele escreveu o título, me pareceu que ele estava fazendo bico. Porque me parece que ele está meio chorando aqui. Porque a gente fala muito de poluição plástica, a gente fala muito dos microplásticos. Aí quando o cara fala, could we spare a moment of the spotlight for persistent water-soluble polymers? Ou seja, será que a gente poderia separar um momento do spotlight, dos não é bastidores, mas do palco principal, de repente, para os polímeros hidrossolúveis e persistentes, porque eles também são poluentes, e eu acho que esse paper ele encaixa muito com a sua pergunta, Daniele. Então fica como sugestão de leitura, porque eles falam da quantidade de polímeros hidrossolúveis que a gente usa nos nossos produtos e que que vão para o meio ambiente via banho, via pia, via torneira, e que tem seus aditivos também, porque tem que ter. Vai mudar a propriedade, você tem que ter aditivo, você não vai ter polímero nem que seja hidrossolúvel, nem que seja uma solução que não tem aditivo. Então sim, essa é uma questão relevante. Vamos lá. Maravilha. Letícia, acerca da reciclagem do plástico, pouco se fala sobre a finitude desse processo. Por exemplo, é impossível que o material de uma mesma garrafa seja reaproveitado diversas vezes, sem que haja, em algum momento, perda das propriedades do material. Dessa forma, é muito comum... Ah, um momento, só um momento. Espera aí, rapidinho. Voltando, acerca da reciclagem do plástico, pouco se fala sobre a finitude desse processo. Por exemplo, é impossível que o material de uma mesma garrafa seja aproveitado diversas vezes sem que haja em algum momento perda das propriedades do material. É impossível. Dessa forma, é muito comum produtos do tipo feito com plástico de oceanos, plásticos reciclados, terem uma considerável porcentagem de resina virgem em sua composição. Sim, Letícia, muito obrigado. Isso é praticamente um golpe, porque fala que é feito de material retirado do oceano, o que você compra achando que é o quê? 100% feito, mas é uma fração. Por mais que isso esteja nas entrelinhas do produto, é um golpe, né? Essa perda de propriedades do plástico ao longo de diferentes processos de reciclagem está associada de alguma forma à transição vítrea? Também. Não é só isso, mas também a transição vítrea, também a cristalinidade, também a formação de grupos polares na oxidação do plástico, que gera uma coisa que a gente chama de quimiocristalização, ou seja, uma maior proximidade das cadeias, que pode gerar cristalinidade por outro processo. Então, existe uma série de coisas que a degradação gera no plástico e que vão mudar, mas a transição vítrea é uma delas, não é só ela, mas também. Se sim, como isso funciona? Perda de propriedades relacionadas a reações de degradação, a resposta em azul aqui, produto da aula síncrona, assunto da aula síncrona que a gente vai ver essa semana. Letícia também, não sei se entendi bem o processo de cristalização dos polímeros. Aí a pergunta, é correto dizer que, em geral, as cadeias poliméricas são amorfas, mas eventualmente podem se organizar formando uma estrutura cristalina?
Sim. E também o contrário. Você pode dizer que as cadeias poliméricas são cristalinas, mas eventualmente podem se desorganizar formando uma estrutura amorfa. Tudo depende da termodinâmica. Então, se você está com PP a 180 graus, não vai ter um cristal, vai ser só amorfo. Se você resfria, aí você vai formar cristal. Parte não vai formar amorfo. Então, é uma coisa... beleza, tem mais perguntas desse tipo aqui. Eu ia falar mais outra coisa, mas é para a próxima pergunta. Então, você tem situações termodinamicamente mais estáveis, novamente, termodinamicamente pode ser um palavrão, mas é só termodinâmica, é o modo como a gente estuda os processos que são regulados por absorção e liberação de calor. Só um segundinho, peraí. Perfeito. Bom, então é isso. Então, é possível dizer isso? Sim. E é possível dizer também o contrário. Tudo depende de como está o meio. Se sim, o que condiciona essa transformação da conformação das cadeias? Isso, para mim, é terrível. Porque é uma coisa... toda ciência é muito bonita. Sempre. Toda. Não tem ciência que não é bonita. Não tem conhecimento que não é legal. E a parte da físico-química, ela é bem interessante, porque é um jeito de você explicar o mundo em 2D. Né? Você simplifica o mundo de maneira a entendê-lo a partir de algumas variáveis. E aqui eu estou apresentando a vocês uma equação que é muito bonita, muito legal, mas que não é o tópico da aula. Mas a resposta a essa pergunta da Letícia é a energia livre de Gibbs. Se é negativo, é um processo favorável. Se é positivo, não é favorável, termodinamicamente favorável. E tem coisas muito esquisitas. Por que um plástico vai formar um cristal espontaneamente? Quer dizer, ele vai se organizar e vai ficar todo bonitinho e tal, só vai se destruir quando chegar a temperatura. Olha a temperatura aqui, ó. Olha a temperatura aqui. Então, processos simples, a gente não encana muito. Processos que formam estruturas complicadas, como uma micela, por exemplo, por que com sabão? Porque quando você pega uma panela toda engordurada, deixa a noite inteira com sabão, de manhã fica muito mais fácil lavar. Porque o detergente atuou interagiu com a gordura e conseguiu, de alguma maneira, trazer essa gordura para o meio aquoso. E o meio aquoso, ele... Como se entende a gordura no meio aquoso? Uma coisa que chama micela, que eu não vou mostrar agora, mas é praticamente a organização dos surfactantes em volta da gordura, interagindo a parte apolar com a gordura, a parte polar com a água. É praticamente o cavalo de Troia. Como que forma isso espontaneamente? A gente entende isso por essa equação. Porque tem uma coisa que é entalpia, tem uma coisa que é entropia, e a temperatura atua. Mas a gente não vai abordar isso aqui, porque não é essa a proposta do curso. A proposta do curso é fornecer ferramentas para todo mundo entender os fundamentos da ciência de polímeros, até para vocês entenderem aonde a gente esbarra numa parede que precisa de mais aprofundamento. Esse é o caso. Se eu for explicar para vocês por que eu formo um domínio cristalino, a gente vai ter que ir para uma parte de fisicoquímica que não é o foco da disciplina. Então é isso. Aí eu só mostrei porque é uma equação muito bonita, explica muitas coisas, mas não é o foco de agora, tá bom? Mas obrigado pela pergunta, Letícia, e desculpa pela frustração de dizer que tem que se aprofundar em outra área. Mas é isso. Mas acreditem em mim que polímeros cristalizam. E isso acontece de maneira coerente com a física, com a ciência em geral. Leslie, existem muitos tipos de polímeros, então é correto assumir que cada um tem uma cristalinidade diferente? Sim. Muito bem. Cada polímero vai cristalizar de um tanto diferente do outro. E o cristal pode ser diferente, inclusive, para o mesmo polímero. Se eu posso ter um cristal de polietileno, de acordo com a velocidade de resfriamento, com o tempo de formação do cristal, e se eu mudar essas condições, eu vou ter um cristal diferente, que vai ter até uma temperatura de fusão diferente. Eu posso ter dois cristais com fusões diferentes para o mesmo polímero. Então, fica mais complicadinho. O pessoal de físico-química de polímeros mexe com isso. Se sim, quais são os polímeros mais cristalinos? Bom, tem alguns comentários. Eu não sei dizer quais são os mais cristalinos. Essa foi uma das perguntas que eu respondi agora, porque foram feitas
depois que eu fui dormir, e eu só peguei os de manhã, é que eu durmo cedo. Mas não é para desmotivar vocês a montar, eu termino de montar a aula mesmo um pouco antes da aula. Agora, eu não pude ir atrás de quais são os polímeros mais cristalinos, mas o PP e o nylon são considerados muito cristalinos. Eu tenho uma colaboração com a Sandra, a gente tenta evitar polímero cristalino, por exemplo, tem um projeto com PLA para a formação de microplástico. Então a gente tem uma hipótese, está trabalhando essa hipótese. Para trabalhar essa hipótese, eu queria um PLA muito amorfo e um PLA mais cristalino possível. E está sendo muito difícil fazer o PLA mais amorfo. Então, a gente tem essa dificuldade. Às vezes você nem quer e ele vai polimerizar. Ele é de fácil polimerização. E tem polímeros que cristalizam bastante, mas eles são de difícil cristalização. Então você consegue polimerizar bastante, mas em laboratório, não na vida real. Então é para um tipo de aplicação mais restrita ou apenas para estudo acadêmico. Mas uma coisa importante é o seguinte, você pode fazer um polímero 100% amorfo? Pode. Você pode pegar um polímero que tem capacidade de cristalizar e fazê-lo ficar 100% amorfo, pelo menos você não consegue nem medir o pouquinho de cristal que ele forma, e aí a gente acaba considerando ele 100% amorfo? Pode? Pode. Tá. Você pode fazer um material 100% cristalino? Não. Impossível. Porque sempre vai ter entrelaçamento de cadeia. Sempre vai ter uma parte da bagunça, que é essa macarronada de cobra comprida, que vai entrelaçar e não vai permitir a formação de cristal, nem que seja um pouquinho. Então, é impossível formar 100% cristalino. Que fatores influem para que o dito polímero seja mais ou menos cristalino? Tempo, como eu já disse no comecinho da aula, massa molar vai influenciar e taxa de resfriamento também vai influenciar. Acho que é a última da Leslie, isso, última. Segundo o vídeo, a transição vítrea depende da temperatura, e no mundo tem lugares que podem atingir algumas temperaturas, como no caso do TG de PP. Então é possível que nesses lugares sejam produzidos mais quantidade de microplástico de PP? Leslie, excelente pergunta. Eu estou tentando achar um aluno para trabalhar com isso. A gente já tem um aluno que vai trabalhar mais ou menos com isso, que é o Rafael. A gente está trabalhando com congelamento, com temperatura. Não sei se o Rafael está aí, mas a gente tem muito espaço para trabalhar efeito da temperatura, na formação de microplástico, impacto de microplástico. É bem legal. Essa sua ideia bateu muito com a nossa, e é uma coisa que a gente quer estudar. Muito legal você ter colocado isso aí. Ó, o Rafael está aí, o Rafael vai trabalhar com isso aqui no grupo. Mas tem muita coisa para fazer com congelamento. Então, se alguém quiser fazer companhia para o Rafael, o grupo está aberto. É isso. Essa foi a última pergunta. Deu tempo, são 9h40. Acho que agora a gente pode bater um papo também, né? Ver se tem mais perguntas a partir das respostas que eu dei. Vocês estão aí? Tá gravando ainda, né? Maravilha. E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, Amanda, pode falar. acredito que a Amanda levantou a mão primeiro. Amanda, quer falar primeiro? Professor, bom dia. Eu queria reformular a pergunta agora, eu entendi um pouco melhor essa coisa do volume, e também tu explicou um pouco mais. Assim, eu queria entender porque o polímero ele seria, então, uma parte cristalizada e a outra parte continuaria amorfa, no caso, desorganizada, né? E eu gostaria de entender se esse cristal e essa parte, eles seriam capazes de se separar uma da outra ou eles permaneceriam juntos? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Primeiro, só matar uma questão que me veio agora. Ó, então tá aqui tem um bloco. Não vai acontecer disso aqui, que é amarelo claro, ser cristalino e esse laranja ser amorfo. Não é uma coisa bem dividida. É uma coisa muito espalhada. E isso é uma coisa que eu tive que escrever recentemente. O que foi? Foi um... Não estou lembrando se foi um parecer, mas a questão é a seguinte. Você tinha que discutir... o contexto que eu estou falando, eu tinha que discutir, foi um projeto. Tem que discutir,
Por que o material é heterogêneo? Por que você tem um polímero, que é... Eu tenho um PE. Esse PE é exposto à luz. Por que aqui vai formar um degradado maior, aqui menor? Por que ele começa a quebrar aqui, aqui, e não aqui, aqui e aqui? Não é que é uma coisa aleatória. É que todo polímero, ele é heterogêneo. A fotodegradação é um processo heterogêneo. E o polímero, ele é heterogêneo. Não parece bonitinha essa garrafa? Ó. Parece que ela é super homogênea. Ela não é. Microscopicamente, você tem um conceito de polímero, é a microestrutura. Microestruturalmente, você vai ser diferente. Então, suponhamos que aqui, durante o resfriamento, ele ficou um pouquinho mais frio, aqui um pouquinho mais quente. Uma peça, quando ela entra no molde, ela vai entrando como uma avalanche. O plástico vai entrando. Assim que ele encosta no molde, que é mais frio, ele vai resfriando. A parte de cima resfria menos. Então, você tem sempre um resfriamento na superfície e você vai ter um gradiente de temperatura para o meio. Então, obviamente, você vai ter um gradiente de cristalização. E quando você tem a superfície exposta à luz, você vai ter domínios que são mais cristalinos, domínios que são menos cristalinos, domínios que estão termodinamicamente menos favorecidos, domínios que estão mais favorecidos. Tudo isso vai influenciar numa distribuição totalmente heterogênea de pontos de degradação na superfície do plástico. E isso vai influenciar nos resultados finais. Ficou claro para você, Amanda? Ficou assim, professor. Então, o cristal não facilita que o amorfo se separe dele e contamine com aquela substância que fica contida nele. Então. Mas tem uma coisa muito interessante do ponto de vista tecnológico, que é como é que o pessoal faz nanocristal de celulose. Então, você tem sempre domínios cristalinos que estão ligados a regiões amorfas, que estão ligadas a outros domínios cristalinos e por aí vai. É muito difícil separar. Porém, a nanocelulose, você tem a mesma coisa. Você tem cristais de celulose que estão ligados com a celulose. Como é que o pessoal faz? Oxida a celulose que não é cristalina e obtém a celulose que é cristalina, que é resistente à oxidação. A gente vê essa abordagem para algumas coisas, não para termoplásticos de engenharia, como esses que a gente usa para os nossos produtos. Mas não é uma coisa impossível de você trabalhar, caso você queira. Eu não sei a sua pesquisa, eu não sei o contexto dessa sua pergunta, o seu portfólio conceitual que te fez ter essa pergunta. Na realidade, foi mais curiosidade mesmo. Curiosidade, porque se você tivesse a necessidade de separar domínios amorfos, domínios cristalinos, ou pegar um domínio cristalino para estudá-lo com mais detalhes... Consegue separar. Não sei se consegue, mas é algo que você poderia pensar em como fazer. Sim. Geraria uma hipótese de pesquisa para tentar ver. Que mas uma naturalmente coisa... não ocorre. Dificilmente vai acontecer. Tá. Né? No nosso estado atual do conhecimento, Amanda, porque na minha hipótese, esse curso é um curso que é legal, eu gosto muito desse curso, mas esse curso é meio uma facada nas minhas costas, que eu mesmo estou dando, porque várias hipóteses de trabalho que eu tenho para minha pesquisa, eu estou compartilhando aqui. Podem usar, fica à vontade. Dificilmente todo mundo vai fazer a mesma coisa, igualzinho. Mas eu tenho para mim que quando você caminha para o estado do nanoplástico, você tem mais domínio amorfo do que domínio cristalino. Então, eu acho que naturalmente, isso que você falou pode estar acontecendo. Sabemos? Não. É uma coisa que precisa de pesquisa. Tá certo. Obrigada, professor. Valeu, Amanda. Matheus? Professor, a minha pergunta já é mais objetiva, até por conta do tempo, né? A respeito da transição vítrea que você havia comentado. Por exemplo, eu vou trabalhar e as minhas amostras de microplástico que eu vou produzir, ou vou conseguir gerar, enfim, eu queria saber o condicionamento delas. Eu preciso condicioná-las, ou se eu manter só num ambiente em que não vá ter uma interferência de luminescência ou alguma coisa, vai prejudicar. Assim, eu quero só imaginar, fazer uma elucubração a respeito do condicionamento. Condicionamento de amostras que você coletou no ambiente ou condicionamento de amostras que você está preparando? Desculpa. Preparando.
Preparando. Ó, Exatamente. a rigor, você está preparando as suas amostras, eu acho que você guarda, você pode colocar como default, é uma recomendação que eu faço a todos, você coloca como default que você guarde no escuro, Uhum. lugar fresco, e de preferência, se possível, se você tiver no seu laboratório cilindro de nitrogênio, faz uma purga com nitrogênio, porque aí você Uhum. tira o oxigênio. Mas isso se você quiser guardar por muito tempo. Se você quiser guardar por pouco tempo, você está trabalhando, veja, polímero é uma coisa que, né, tem uma persistência de anos aí. Não custa, você vai trabalhar algumas semanas, alguns meses, você guarda na gaveta, protege da luz e acabou. Não precisa Uhum. desse tanto de cuidado. Tá certo, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém? Professor, tem uma pergunta no chat. Muito obrigado, Luísa. A pergunta 1 a Raíssa perguntou. A pergunta 1 da lista foi respondida? Não. Que era sobre membrana, né? Era sobre coleta. Essa pergunta eu separei no slide e deixei claro que está guardada para ser respondida na época da aula de monitoramento. Tá? A Raíssa perguntou. Deixa eu ver que tem umas coisas lá para cima. O professor está sem som de novo. Acho que travou. Muito obrigada. Entendi melhor. Letícia, Rafael, se quiser que faça posteriormente corte antes de subir no vídeo, posso editar. Ah, obrigado, valeu, Rafael. Acho que eu consigo tirar no YouTube mesmo. Eu subo ele, tem uma parte de edição, acho que eu consigo tirar. Se não, também faz parte da aula, não tem problema. Fica exótico. Mas obrigado pela oferta, obrigado mesmo, Rafael, valeu mesmo. Leslie, obrigado pela resposta. Letícia, só para questões separar. Ah, legal, que bom que você gostou. Obrigado. Às vezes vai ficar meio chato, né? Mas pelo menos está todo mundo sendo contemplado. Priscila, acho que agora vem a pergunta. Sabe dizer se o processo de cristalização de diferentes tipos de plástico influencia na absorção através de ingestão de plástico, principalmente por animais marinhos? Olha, não sei, Priscila. De novo, é um assunto para ser estudado, mas tem fundamentos que podem te ajudar a construir essa hipótese. Por exemplo, eu trabalhei num pós-doc bem curto, que foi antes de eu consegui um emprego na Estadual do Norte Fluminense, eu larguei o pós-doc. Esse pós-doc, eu trabalhei com o pessoal que trabalha com cosmecêuticos. Eu lembro que para aplicação de cosmecêutico tópico com nanoplástico, a maleabilidade do nanocarreador era importante para passar por tecidos. Então, sim, se a maleabilidade da partícula for importante para passar pelo tecido biológico, e o cristalino, obviamente, é menos maleável, vai influenciar. Então, existem hipóteses existem fundamentos que te permitam construir hipóteses que façam valer a pena um trabalho experimental. Mas eu não encontrei, não tenho isso. Esse é um assunto, todos os assuntos que envolvem transformação de polímeros nos micro e nanoplásticos nos interessam como grupo de pesquisa, o GPPP. Mas a gente não conhece ninguém que tenha feito esse tipo de trabalho. Eu, pelo menos, não conheço. Mas eu acho que sim, que vai influenciar na passagem por tecidos biológicos. Tá bom? Acho que é isso. Cíntia. Cíntia, obrigado. Já me elogiou aqui. A Cíntia que tem voz de jornalista. Obrigado, Cíntia. Valeu pelo comentário. Mais algum comentário? Ou a gente vai terçar? Ninguém vai terçar, né? 10 horas da manhã, temos que trabalhar. Tudo bem? Acho que tem uma pergunta no doc ainda, do Romualdo. Sobrou mais um? Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu entrar lá. Aproveitar que tem um tempinho. Última. Tá carregando aqui.
Romualdo, existe a chance da importante preocupação global com os microplásticos se mesclar a questão dos produtos químicos terras raras, o descarte de... Peraí, que tem alguém que entrou aqui, ficou na frente. O descarte de eletroeletrônicos também apresenta vestígios de microplásticos? Ó, a primeira pergunta, existe a chance de importar da preocupação, da preocupação global com os microplásticos? Se mesclar a questão dos produtos químicos terras raras, eu não sei dizer. Romualdo, essa parte eu não conheço. Agora, o descarte de eletroeletrônicos também apresenta vestígios de microplásticos? Sim. Aí sim. É uma das coisas que eu não estou fazendo, mas está num projeto onde eu faço parte, que a gente vai submeter, que é sobre a formação de microplástico a partir da resina usada para cobrir circuito. Quando você tem a recuperação de eletroeletrônicos para obtenção de metal, que o pessoal chama de mineração urbana, modo poético de ver a reciclagem de eletroeletrônicos, você tem a quebra mecânica de materiais que tem a placa é plástico, cheio de retardante de chama, e você tem a resina por cima para proteger da umidade do ar o circuito, que também é plástico e que também está cheio de retardante de chama. Então são materiais de preocupação ambiental, na minha opinião, e sim, eles podem formar microplástico, tanto por largar eletroeletrônico em alguns lugares, e tem 2 hotspots muito importantes no planeta, que é Accra, capital de Gana, e Guiwu, uma província da China, que receberam a grande parte dos eletroeletrônicos exportados por décadas como doação, ou como preço, ou colocando preço mesmo, mas na verdade era exportação de lixo, na prática, é uma prática hoje condenada. E aí você tem hotspots de eletroeletrônicos provavelmente lotados de microplástico. Romualdo, então, legal, pergunta, eletroeletrônico sim, é uma boa fonte, muito legal. E aqui, Guilherme, nos oceanos, o destino dos plásticos em geral é se aglomerar em certas áreas formando verdadeiras ilhas. Sim, aonde tem a ilha de lixo, falando muito rápido aqui, falta água. Ilha de Lacho foi terrível. Aonde tem a ilha de lixo do Pacífico, onde você tem macro e mesoplásticos, você também tem micro e provavelmente nanoplásticos também. Nanoplástico coletado no meio ambiente a gente não pega ainda, é difícil, com técnicas analíticas muito avançadas, mas também é muito difícil separar. É mais fácil você fazer nano no laboratório e detectar ele do que pegar no meio ambiente. Então, sim, aonde você encontra macro e meso, você vai encontrar micro também, viu, Guilherme? Perfeito. Obrigado pelas perguntas. Acho que já encerrou. Aqui, os ETEs, o Guilherme, é isso? Subiu, peraí. Joeliton, ele fez um comentário sobre tratamento de água, sim. Esse é um problema hoje, não tem como limpar. Bom, agradeço muito a participação na aula. Vou soltar mais tarde essa aula gravada e a aula da semana para vocês assistirem para a semana que vem. Agradeço a participação no Google Doc, agradeço a participação na aula agora. Foi muito legal responder as perguntas, eu gostei do engajamento de vocês. Excepcional. Valeu, pessoal. Maria Carolina? Pode falar. Alguém levantou a mão? Acho que foi Maria Carolina. Foi sem querer, professor, eu ia bater palminha. Ah, legal, mas obrigado. Obrigado pela palma. Eu adoro essas palmas que explodem. Muito bonitinho. Legal. Eu vou parar de gravar. Nosso meu maior pesadelo é descobrir que eu não gravei a aula. Isso é terrível. Pronto. Show de bola.